Olá família, eu sou o Diogo. Eu sou a Kelly, nós somos a família Artshop e a gente está aqui agora muito próximo. É só descer praticamente o nosso bar que a gente chega aqui. É o Bar do Galo. É uma história de um casal, na verdade, em que o pai já era dono do bar por 14 anos mais ou menos de sucesso e a Cris é uma guerreira, assim como eu, né? Assumiu, na verdade, o negócio junto com o marido dela. E aí ainda tem uma filhinha também, né? Tem a Liz, maravilhosa. 14 anos de história, aqui do lado do Artshop, são só 3 quarteirões. Um casal maravilhoso que a gente sempre que pode ajuda, tá aqui num dia de folga, né, tomando uma. Então é isso, galera, confira na história, se inscreva no nosso canal. Dá aquela curtida e comente para que a gente possa fazer mais. Fala família, desci a ladeira, 2 quarteirões aqui pro lado, vim andando, já com uma na mão, para poder contar a história de um casal incrível, que sou completamente apaixonado por eles, que estão aqui, meus vizinhos. Meu nome é Ricardo, Barro Galo, minha esposa Cristiane. Então, a gente tem uma gratidão legal, enorme, uma parceria, porque começamos aqui no meio desse tormento. O Diogo apresentou a gente um concurso lindo e aí diante disso virou uma amizade muito legal e hoje estamos aqui de novo. A gente era vizinho lá na Rodrigues no antigo agora endereço. sou vizinha aqui na Macembu também. E a gente continua com a mesma distância. Exatamente. É isso aí. E aqui é a rua, para que o pessoal não conhece, qual é a rua daqui do Bar do Galo? Aqui é a rua Cidade do Rio e o número aqui é 185. Beleza. Então tá todo mundo convidado já para tomar uma, para comer bem. A partir de amanhã, a partir de amanhã. Acho que é contar a história de vocês. Eu já conheço, mas o pessoal que tá vendo aí a câmera vai conhecer ainda mais essa história linda de vocês. E eu queria saber assim, quem era a Cris, quem era o Ricardo antes do Bar do Galo? O que vocês faziam? Então, Cris e Ricardo, nós éramos personagens normais nessa vida, não tínhamos empregos normais. Nós trabalhávamos sempre com eventos, sempre, nós dois. Inclusive sempre na mesma empresa. E aí um dia meu pai resolveu abrir um bar, na verdade não era esse aqui, era aqui onde é a serralheria de 2 portas. Na verdade, antes ele começou vendendo frango assado. Isso deve ter sido 2005. Sim, quando começou 2005. 2005. Ele abriu a garagem desse prédio aqui. Ele pediu a inquilina uma autorização. E aí ele abriu a garagem, ele trabalhava numa serralheria em Cascadura e ele vinha dessa serralheria aos sábados e a gente abria a porta dessa garagem e vendia frango assado, na máquina, aqueles frango assados e tal, como as pessoas fazem hoje em dia na porta de casa. E aí depois, esse frango assado só do sábado e do domingo, ele construiu um balcãozinho dentro dessa garagem, meio louco, daí já era uma ideia futura. Lembrando que logo depois, em seguida, a gente pulou da garagem pra onde é a serralharia. Nessa garagem ainda, ele colocou um fogão, e daí a gente começou a vender uma batata frita, uma cerveja no isopor. Aí daí a cerveja no isopor vem uma geladeira de uma porta. Quando ele vendia uma cervejinha, o pessoal ficava aqui só quando fechava esse bar aqui, que tinha outro dono, a gente vendia a nossa cerveja, porque era um acordo entre os amigos. Um acordo de cavalheiros. Exatamente, porque o dono do bar aqui era amigo dele. Enfim, por consequência, aí a gente passou para onde é a serralheria, agora eram 2 portas, com um bar mesmo, abrimos um bar mesmo, e aí dali ficamos quase 1 ano e meio, 2, ali. E aí o dono desse bar aqui entregou esse bar. Quando tu começou lá, por amizade, né, e respeito, a gente pedia para vender depois que ele fechasse. Entendeu? Depois que ele fechasse, a gente vendia cerveja lá. Você ajudava já. Isso, enquanto ele estava aberto, a gente vendia o frango, o caldo, Nós ainda ficamos lá muito tempo e aí meu pai abriu uma porta aqui atrás e a gente fazia passagem e assim começamos a reformar isso aqui, porque a gente reformou muita coisa. Durante 2 meses ele começou a colocar com a carinha dele, fez um outro banheiro, aumentou a cozinha e assim ele foi. E aí a gente inaugurou aqui no dia 7 de setembro de 2007. A gente inaugurou aqui
esse Bar do Galo aqui, né? Com 10 portas, com isso aqui. Por que a ideia do Bar do Galo? Da onde veio o nome? Não, o nome por causa dele mesmo. é um apelido que apelido ele dele. tinha de garotão, Na verdade, ele o era apelido seu dele, pai. meu pai. Na verdade, o apelido dele era Galo Preto. De briga, de briga. porque ele era muito brigão Aí na depois- adolescência. Daí ele ficou Bar do Galo, e aí deu o nome. E a gente ficou aqui ainda por 2 anos com ele, mais ou menos. Não, eu fiquei mais um pouquinho. Eu fiquei por 2 anos. Ela saiu, eu fiquei mais. Eu saí, voltei a trabalhar com o Isso. evento e o Ricardo continuou. E aí, logo depois, o Ricardo também saiu, meu pai ficou com a minha mãe. E aí, agora, em 2015... Mas por que vocês saíram? Porque... Porque eu acho que assim, o boom do movimento inicial, como acontece acho que com todo mundo, foi uma coisa muito boa, muito legal. Depois Mas depois caiu o éramos movimento. 2 famílias. E eu achei que para um bar só, 2 famílias, Não ia pagar as contas. não, e eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu acho que tudo é no seu tempo, entendeu? Eu acho que trabalhar com eventos antes, depois e durante me deu uma outra visão, tanto para mim quanto para ele. Eu acho que a responsabilidade também, a maternidade também, a paternidade também. Eu acho que a gente vai vendo a vida diferente, exatamente. E eu acho que você sabe, como dono de todos os botecos, o bar hoje a gente fala que é ótimo trabalhar. Mas você sabe que é uma vida que a gente se prende, a gente Suga, né? se isola, exatamente. Um pouquinho, a nossa folga, nossas liberdade não férias existe mais. Acabou a liberdade. É contramão da de todo mundo, entendeu? A minha família vai pra casa de praia, volta no domingo quando eu tô indo pra casa de praia no domingo. Então assim, é contramão a tudo que a gente, que as vicia, pessoas né? imaginam. Exatamente, vicia, é bom, mas a gente acostuma com isso. Ter as manhãs livres, no nosso caso, que a gente só abre depois do almoço. Não pega trânsito. Isso, Exatamente. tudo ao contrário. Poder dormir e acordar com a nossa filha, tomar o café da manhã, pelo menos fazer 2 refeições no dia, pelo menos durante a semana a gente consegue fazer isso. Então, assim, foi uma coisa que a gente abriu mão do nosso, como se diz, da nossa zona de conforto para isso, entendeu? Tá, aí você volta a trabalhar com o evento, fica até lá mais uns 10 anos, né? 9. 9 anos. Eu 7. Ele Você 7, eu 9. E aí depois vocês falam assim, Não, vamos voltar? em 2015 Ou eu não? engravidei. Ah, tá. É aí que vem a nossa história real. Depois de 12 anos tentando. Isso, olha que maneiro. A gente vai fazer 15 anos de casado esse ano, dia 10 de dezembro. E em 12 anos a gente estava tentando engravidar e não conseguia. Daí a gente conseguiu engravidar. E aí veio aquela coisa, né? Eu tive uma gravidez maravilhosa, um sonho. E aí a Liz Ou seja, nasceu. foi na hora de Deus, né? Exatamente. A Liz nasceu. E aí a Liz nasceu e eu digo assim, 12 anos tentando engravidar e eu faço o quê com essa criança agora? Não, eu tinha hora pra sair, eu não tinha hora pra chegar. Realmente é uma vida muito louca. Principalmente final de semana, Isso, né? a minha mãe ficava aqui no bar até 10 horas da noite todos os dias, pelo menos de Mas terça quando você a voltou, tava seu pai, sua mãe, e aí você veio pra somar forças. Exatamente. Daí meu pai estava muito caído já, entrando já em falência. Em 2015, em 2016. O bar tava quebrado, resumindo. Isso. Exatamente, Aí- em 2016, que a Liz nasceu em março de 2016. E aí o bar tava quebrado. E aí, como ele tava total quebrado aqui, já entregando quase os pontos, eu ofereci para ele uma sociedade. Para me ajudar e ajudar ele. O meu intuito era fazer uma proposta nova e Levantar. E ele já tinha 60 anos. Ele ia conseguir emprego aonde? Entendeu? Então, assim, era um meio de sobrevivência para ele também. E aí eu resolvi não voltar da minha licença maternidade e entrar de cabeça aqui. E aí, 3 meses depois que eu fiz isso foi junho de 2016, mais ou menos, 3 meses depois que eu fiz isso, ele também veio. E aí ele acreditou, porque eu também falei pra ele que eu não ia dar conta sozinha, porque a gente recapeou.
tudo aqui, mudamos cardápio, tudo, e aí... Precisava de gente de Nem confiança, cardápio né? tinha. Não, Na verdade, não na tinha. verdade, meu pai chegou numa zona de Abandono. exatamente, que ele já não tinha mais força. Não tinha mais força. Pra andar, entendeu? E aí a gente veio com aquele gás novo, aquela coisa nova de ideias e tal, e ele na verdade, a gente brigou muito, né, Ricardo? Pra gente jogar coisas fora, deixar mais ou menos como a gente queria, né? Com seu pai. Com meu pai, a gente pra brigou deixar muito. como Mas queria, assim, né? ele relutava, mas ele sabia. Ou seja, mesmo você querendo vir pra ajudar, pra somar força, pra entrar no quadro de sociedade, ele tive ainda uma ficou- resistência. ele ficou Porque ele queria mandar. irredutível. Tipo assim, peraí, vocês estão chegando agora, Aí, como vocês é que são foi sócios, isso? Você mas o teve bar co- é meu. Mas como é que foi isso? Você teve que conversar com a tua mãe ou tu foi direto nele? Não, eu ia direto nele. É. Era direto nele. Na verdade, eu era meio que a balança, né? Entre ele, entre minha mãe, entre meu pai. A minha mãe me ajudava muito também. E, pô, calma, olha, a ideia dela é boa, vamos. E tal. E aí esse aqui me plantava uma ideia. Peraí, eu tenho que cozinhar o cara. Quer dizer, você que filtrava as informações antes de conseguir. Exatamente. Eu ia, O ia apelido acalmando dele é o galo, cara. galo é carne dura, né? Haja fogo pra amolecer a carne. Era complicado. Às vezes a gente esperava ele à tarde, ele tirava um soninho de tarde, todo dia. A gente esperava ele, a gente mudava umas coisas aqui quando ele chegava. Era verdade, Ele Verdade. chegava, o que vocês estão Quem fazendo? mandou você fazer isso? As quinquilharias dele todas lá fora. Ah, pai, mas aí ele brigava, ficava de cara feia, mas no outro dia ele já estava feliz, rindo. Entendeu? Ele via que era pro bem, via que era pro mal. Eu te amo aqui, outro te amo ali, um beijinho aqui, ele ia amolecendo. E eu falava, pai, calma, vai dar certo, vai dar certo. E, no fundo, ele viu dar certo. Na verdade, ele ainda viu pegou. dar certo, tudo dar certo. E isso daí é o que me deixa muito, muito, muito feliz, é que ele viu tudo dar certo. Ele deixou as coisas encaminhadas. Antes da gente chegar nessa parte, que eu sei que é um momento bem emocionante, eu queria entender uma coisa. Como é que foi essa conversa sua e do Ricardo para poder falar assim, não, vamos sair dessa estabilidade. Zona de conforto. Dessa estabilidade que vocês tinham, tá? E falar assim, não, vamos assumir essa Era na verdade, não ter como pagar Você acha que estava num momento onde estava numa rua sem saída? Exatamente. Pagar uma creche integral, a gente ia trocar dinheiro. Trabalhar praticamente para pagar uma creche integral. E depois, a creche integral até as 19. Depois das 19, com quem fica? E aí ia contra tudo, ia na contramão de tudo o que a gente estava ali buscando, o sonho de 12 anos, que era ter um filho. Eu ia sair 8 e pouca da manhã de casa, ia deixar minha filha dormindo, eu ia deixar ela numa creche, ia chegar 10, 11 horas da noite, às vezes, talvez, se fosse buscar ela na creche, ia ficar com ela ali 2, 3 horas, até eu dormir cansada, e ela também, por conta das atividades diárias. Ou seja, que vida que eu ia ter com ela? Nenhuma. Briguei, lutei por 12 anos, sonhei e não aconteceu. Então ia ser complicado, entendeu? Então, Aí a Maria Liz maravilhosa. Exatamente. Aí veio o tal momento de... Vocês acham que foi o quê? A redenção do bar desses... Como assim? Qual o momento que você... No momento que você falou, ó, meu pai me viu crescendo com o bar. E aí ele foi na hora que ele falou, ó, não, tá todo mundo bem. Exatamente. Como foi isso? Exatamente, porque assim veio... O que aconteceu? Veio 2017 de muita batalha, muito sacrifício. Esse cara que botava a mão na cabeça e falava, cara, o que eu fiz? Não era pra eu ter feito isso, não era pra eu ter feito isso. E aí logo depois... em fevereiro de 2018, mais ou menos, fevereiro de 2018, a gente descobre meu pai com um câncer de esôfago, com chances reais de cura, né? Tinha uma possibilidade de uma cirurgia, aquela coisa toda. Só que assim, é um câncer agressivo, ele já não estava mais se alimentando, meu pai perdeu 20 quilos em 15 dias, 20 dias, muito rápido, porque é um câncer agressivo pela localização, porque o dele fechou, né, a parede do esôfago, então ele não conseguia se alimentar. Então, assim, faltando acho que uns 20 dias pro concurso, a gente teve que levar ele no INCA, a gente conseguiu uma matrícula para ele no INCA, e aí ele teve que passar uma sonda.
E aí começou a se alimentar bem, ganhar peso, ficou muito animado com a recuperação, com a chance de fazer uma cirurgia, começou a fazer os exames. Tudo isso, e veio o concurso, na primeira semana ele ainda trabalhou, mas ele viu que não dava para ele por conta dos horários, porque ele tinha que se alimentar. Foi no primeiro ano de vocês? No primeiro ano, 2018. E ele tinha que se alimentar com horas muito regradas, porque é um alimento líquido, né, que você passa ali pela sonda. Daí eu falei, pai, não dá, vai ficar muito ruim. Aí ele ficou em casa durante todo o concurso. E é engraçado que ele falava que ele pagava para ver, assim, no fundo ele pagava para ver, porque ele dizia pra gente não se iludir, não se ilude com esse negócio de televisão, isso daí, ó, não se ilude, o negócio é trabalho. Meu pai chegava aqui 7 horas da manhã e saía daqui, era o último a sair. 10 horas. Entendeu? Mesmo com o primeiro freguês chegando às 11. E tem essa briga também de vocês, que eu falo, pra que vai abrir 7 horas da manhã, não dá nada. É, isso aí. E aí mas ele vinha assim mesmo. Essas coisas todas ele fez com as próprias mãos, né, esses pallets, então isso tudo ele fez. E a gente conservou isso pra não tirar. E aí ele ficou, estava muito animado. Quando depois o resultado do concurso veio no dia 17, nós fomos premiados com um concurso paralelo, né? Dentro do próprio concurso. E aí ele veio e isso foi no dia 17, dia 19 de maio, não me lembro a data exata. E dia 4 de junho, ele começou dia 3 de junho, ele começou a passar mal. E a gente levou ele no dia 4 de junho para fazer uma consulta, levamos ele na emergência, que estava passando muito mal. Quando ele teve uma perfuração no estômago, a gente não sabe se foi por causa da sonda, se foi por causa da medicação, mas ele teve uma perfuração no estômago. Então, assim, ele não morreu do câncer, o câncer ajudou ele a morrer, entendeu? Mas ele viu tudo acontecer, ele participou, ele não foi ao dia do resultado do concurso, mas ele viu, então ele viu que ele podia estar em paz. Ele viu o cheque também, né? Que a gente tirou foto com o cheque. E aí o que acontece? Ele viu que ele viu tava... você fazendo acontecer o que ele não acreditava. O que ele não acreditava no fundo. E aí demoraram 20 dias, ele faleceu. Dia 24 de junho de 2018. Foi no ano do primeiro concurso. E a gente continuou, né? Porque a vida da gente segue, independente de quaisquer que sejam as notícias, boas, ruins, a gente tem que seguir. E não tinha. E agora, e mais do que nunca, a gente tinha que seguir mesmo. Tá, mas aí vamos voltar um pouco atrás na seguinte questão. Você já falou de ter entrado no concurso, mas como é que você chegou até o concurso? Tá. Quando foi 2016, a gente veio e fez essa capa nova. Quando foi em janeiro de 2017, se não me falha a memória mais ou menos, o bar estava fechado um dia. Eu escutei um toque-toque na porta, fechado. E aí era o Diogo com uma das coordenadoras do concurso me perguntando... Júlia. Não, eu até me assustei quando ela foi com a Júlia. E aí seu pai falou, não acredita nisso não. Exatamente, sempre. E aí me perguntou se eu topava. E aí eles demoraram um pouquinho para dar o resultado. E aí, com a indicação de vocês, eles, uns 4 ou 5 meses depois... Mas antes, assim, na minha cabeça, tem esqueci de camisa... cabelo branco e o flamenguista baixinho. O Jorge e o Alexandre. Jorge flamenguista comigo. e o Alexandre. E aí eles começaram a bater um papo comigo. Porra! Eles fizeram um pedido. E uma outra coisa que você me fez lembrar agora. O Ricardo largou e tá lá? Ah, não, mas eu tenho que ir lá ver. Aí eu já tinha vindo aqui tomar uma com o Ricardo. Já. Aí eu conversei com ele e falei, não, realmente, eu tô aqui e tal. Eu saí de lá, da empresa de eventos. Eu falei, não, pô, Ricardo, pelo amor de Deus, eu tenho que botar vocês no comida de boteco. Pô, vocês são incríveis, eu adoro vocês. E eu também tenho que citar uma coisa que é importantíssimo. Como foi o momento que vocês fizeram indicação pra gente, que foi muito bom, muito importante, uma gratidão imensa. Mas também teve os meus primos, né? A Renata e o Fernando. A gente começou a fazer... Quando eu tive a Liz, logo no início da minha licença de maternidade, a gente começou a fazer uns bolos em casa que a gente queria criar uma fábrica de bolo. Tipo essas fábricas que tem aí todas. E a gente começou a trazer os bolos pra cá. E a minha mãe vendia o bolo. E dessa ideia de trazer os bolos pra cá e vender o bolo, quando a gente estava muito presente aqui dentro do boteco do meu pai, a gente ficava olhando pra cima, e um dia ela falou pra mim assim, por que não a gente ir pro boteco?
A gente pro bar. Eu, como assim? Daí a gente começou a vender uns sanduíches ali na cozinha, invadir a cozinha dele. E aí ela, maluquíssima, entrando aos pouquinhos, né? com ele, com o esposo dela também, nos ajudaram a fazer essa reforma aqui com as mãos, entendeu? Eles ficaram aqui com a gente de sócios, né? Por muito tempo também, uns 3 meses. Ela engravidou. Ela é professora de educação física. Ele trabalhava na White Martins. Na White Martins na época. E aí ela engravidou do Theo também. O Theo é 1 ano mais novo que a Liz. E aí foi o dia que ela falou: Cris, pra mim não vai dar mais, porque eu engravidei com o Theo, ficar no bar e aquela coisa toda muito corrida, porque ela tinha um emprego dela paralelo, ela fazia as aulas dela de educação física, dava as aulas dela de educação física. Eu falei: tudo bem, eu vou seguir. E nós seguimos, Ricardo já tinha saído do emprego também. Nós seguimos e ela foi seguir a vida dela, porque ela ficou grávida e tal, e a gente continuou. E assim foi. Então eu não podia também deixar de citar isso, porque se não fosse ela me injetar esse ânimo... Hoje, 20. Se não fosse ela me injetar esse ânimo, eu também talvez não teria vindo. Exatamente. E aí, logo em janeiro de 2016, você veio e fez o convite. Mas nós passamos... 2017, desculpa. E nós passamos 2017 muito ruim, esperando por esse concurso, na verdade. Ansiedade, né? Ansiedade, o dinheiro não entrava, e as contas estavam acumulando. Exatamente. E de botar a mão... Você tinha que fazer um bem embolado. A gente pagava prestação do carro ainda, né? a gente pagava plano de saúde pra Liz, aquela coisa. Eram 2 coisas que a gente falava: não vamos deixar de fazer, a gente pode deixar de comer, mas não vamos deixar de pagar o carro, porque faltava muito pouco pra terminar e aquela coisa toda. E aí a gente conseguiu passar o 2017, veio o concurso, graças a Deus. E daí veio 80% da nossa freguesia do concurso, hoje sem dúvida. Aí cada ano você aumenta, esse leque abre um pouco, porque aí pessoas novas visitam. Acho que todo ano aumenta de 15% a 20%. Exatamente, isso daí é fato. E renova também. É fato, eu acredito que 20% sejam pessoas que já existiam, fregueses do cotidiano do bar, mas 80% certamente são fregueses novos. Às vezes moravam na outra rua, mas não sabia que a gente existia. A verdade é essa. Aí o concurso foi ótimo. Foi maravilhoso. Seu pai viu vocês felizes. Infelizmente acabou indo. Mas com a missão cumprida. Isso. Deixou um bem, deixou um modo pra gente sobreviver, casa pra gente morar e essas coisas todas. Então eu acho que eu acho que todo pai quer fazer essa passagem como ele fez, entendeu? A gente muito mais pedir. Exatamente, eu acho que sim. Deixando as coisas encaminhadas. Aí meu irmão veio também, meu irmão hoje está trabalhando aqui com a gente. Então, quer dizer, ele deixou uma fonte de sustento para a família. E a gente tá... trabalha aqui. Minha mãe trabalha aqui, meu irmão e todo mundo. A minha mãe trabalha muito, inclusive a cozinha é dela, né, praticamente. Eu crio, mas quem executa é ela. Muito bem, por sinal. Então, se eu gosto de cozinha hoje, eu devo isso a ela. Porque ela me fez gostar. Espero que eles gostem também, não sei. Fala, família, o que tá achando aí dessa história maravilhosa do Bar do Galo? Vocês acabaram de assistir, agora tem um recado para vocês. Se inscreve aqui no nosso canal, dê aquela curtida no seu comentário, que é super importante para que a gente possa continuar, né? É isso. Enquanto isso, eu vou tomar uma cervejinha, que tem a segunda parte dessa história maravilhosa. Um beijo!